de Ananias e o temor a Deus. A Bíblia tem o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico que relata o que aconteceu numa determinada fase da igreja. Havia um oba-oba muito grande. Toda igreja provavelmente já passou por uma fase de oba-oba, otimismo. Vamos lá, tudo bem, a igreja está crescendo, construindo o templo, maravilha, campanha, todo mundo alegre, animado. Mas a fase de oba-oba sempre passa. E depois vem os problemas, e as lutas, e as dificuldades. A igreja em Jerusalém passava uma fase de oba-oba, todo mundo alegre, animado, dando tudo o que tinha, achando aquilo bonito, porque a maioria não trabalhava mais e havia uma panela comum, todos comiam daquilo que era ofertado, e era muito bom, amor, todo mundo dando e todo mundo comendo, a maioria não trabalhando, e Jesus voltaria breve, e eles estavam naquela alegria. Mas Deus fez coisas acontecerem para que eles vissem que não era bem assim. O projeto de Deus não era exatamente este, que eles ficassem assim, ligados a uma vida religiosa, 24 horas por dia. O projeto de Deus não é que todo mundo fique na igreja de segunda a segunda, a semana inteira tendo reunião, inventando entretenimento religioso nas igrejas, nos templos. O projeto de Deus não é este. Isso não é maravilhoso aos olhos de Deus, não. Jesus não veio para fazer isso, entretenimento religioso, ele veio para salvar pessoas. E cada pessoa, uma vida nova no seu trabalho, na sua família, no seu testemunho no mundo. É isso que Deus quer. Ele não quer pessoas na igreja, ele quer pessoas no mundo. É diferente. O sal não é para salgar o saleiro. O sal é para salgar a panela, a massa. O cristão não é para iluminar a igreja. O cristão é para iluminar o mundo à sua volta. E Deus queria dar um basta naquela situação. Não é isso que eu estou querendo. E várias coisas aconteceram. Por fim, Deus espalhou aquele povo por causa do Estevão. Deus não queria aquele modelo da igreja em Jerusalém. E antes, porém, Deus alertou. Deus sempre alerta as pessoas. E aquela onda de todo mundo davam ofertas e aquela alegria, a igreja tinha fartura e distribuía comida para todos e tiveram até que criar os diáconos, a instituição dos diáconos para distribuir os alimentos. Os diáconos são para administrarem a parte material da igreja, enquanto os presbíteros são líderes espirituais e devem se dedicar à oração e ao ministério da palavra e, em princípio, fugir do dinheiro. Não é bem assim que acontece, mas é assim que deveria acontecer. E aconteceu, então, que o Ananias e Safira, bem alegres, foram levar a oferta deles, e é uma história bastante conhecida, porque eles tinham mentido. Eles venderam, portanto, e deram uma parte, uma metade, e guardaram a outra parte. Aquilo foi mal aos olhos de Deus, que matou os dois ali na presença do Senhor. Primeiro, o Ananias, pela mentira. E o Pedro recebeu essa revelação, ficou impressionado com aquilo, e o poder de Deus se revelou ali na morte daqueles dois, um após o outro, e em consequência disso, a Bíblia diz que veio grande temor aos ouvintes. Essa expressão é repetida no versículo 5, depois no versículo 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Mais adiante também se fala no temor e a consequência daquele temor. Todas as pessoas passaram a respeitar a presença de Deus ali. O evangelho festivo acabou. Ei, oba, oba, tudo bem? Opa, peraí, meu irmão, oba, oba não, com a vida em pecado não tem que dar oferta para Deus. Não, eu estou dando oferta. Espera aí,
tem que consertar a vida primeiro. Vai entrar pela porta. É estreita, o caminho é apertado. O evangelho não é algo festivo. O evangelho não é uma festa aqui na terra. Aqui na terra, não. Festa vai ser lá, nas bodas do Cordeiro. Mas aqui o evangelho é luta, é uma guerra. É para ser levado a sério. E a obra de Deus é para ser feita com santidade. Um obreiro que tem a vida réproba, a vida errada, como é que ele vai pregar a palavra? Ele pode cair morto ali pelo juízo de Deus. E o Senhor tem feito juízos, é que a gente não fala nisto. Você já viu pregadores ficarem citando, olha, o pastor fulano falou isso e depois ele morreu fulminado disso, o outro lá, que não sei o quê. A gente não gosta de falar nesses assuntos porque constrangem as pessoas. Mas a Bíblia diz que é para falar dos atos de justiça de Deus, os juízos de Deus são para serem falados. Este, por exemplo, ficou registrado para a gente falar. A gente prega sobre muitas passagens da Bíblia, tem que pregar sobre Atos 5 também. Isso pode se repetir. Cuidado, quem está em pé, cuidado que não caia. 1 Coríntios 10, 12, Romanos 11, 22. Considerai, crentes todos, considerai a bondade, mas também a severidade de Deus. Deus é severo. Que pai há que não discipline o filho a quem ama? Deus disciplina o seu povo. A crise no Brasil é uma disciplina de Deus para com a brincadeira evangélica que se pratica neste país, vaidade, glória humana, se enriquecendo com o evangelho, promoções, reuniões de qualquer jeito. Isso enfurece o coração de Deus que está mandando epidemias, chuvas e destruições, calamidades da natureza sobre o Brasil, e vem outras aí. Por enquanto, ainda a fartura no campo está havendo, mas Deus pode pesar a mão sobre a agricultura do Brasil também. E Deus pode pesar a mão dele de muitas maneiras e está pesando sobre a situação econômica. O país está numa crise, pessoas aos montes desempregadas, é Deus apertando o país. Daqui a pouco vem a situação política que vai trazer um confronto e uma guerra civil, é Deus agindo para despertar o seu povo no Brasil. Mas por quê? Porque o povo de Deus precisa estar no temor a Deus. A obra de Deus não é para ser feita de uma maneira festiva, irresponsável, de brincadeira. Não, é o que tem acontecido muito, mas não é isso que Deus quer. Cada um que se aproxime de Deus tenha temor a Deus, venha com o coração quebrantado, se arrependa de seus pecados. Não é de qualquer jeito que se serve a Deus. Vamos guardar essa lição preciosa que a história de Ananias e Safira nos ensinam. É necessário temor a Deus. Não se faz obra de Deus de maneira festiva e alegre, inconsequente. Não, precisa de temor a Deus. Você tem temor a Deus no seu coração, responsabilidade, senso de compromisso com Deus e com as coisas de Deus? Pense nisso, meu irmão, minha irmã.